Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Samuel, sou analista aqui no Educativo do MMI Gerdau. E hoje a nossa proposta é a gente falar um pouco de como o Educativo ele cria oficinas de geociências com foco no público infantil, porém que é uma metodologia que ela pode ser aplicada para diversas faixas etárias, sendo público escolar ou não escolar, mas com esse foco maior nas geociências e entender um pouco como que a gente aborda esse tema, principalmente para o público infantil. Bom, primeiramente, a gente está no Museu das Minas e do Metal, o MMI Gerdau, que é um museu de ciência e tecnologia com foco em mineralogia. Então, um dos objetivos do museu, do próprio educativo, é elaborar atividades que a gente divulgue, faça divulgação científica com esse foco, principalmente no conhecimento e na produção científica relacionada com as geociências, né? Que são as ciências da Terra. Bom, hoje o foco da oficina, dessa formação, é como que a gente faz esse caminho para a gente começar do zero até a aplicação de algumas oficinas, beleza? Hoje a gente tem a Lorene também, que é se apresentar. Olá, eu sou a Lorene, sou assistente aqui do Educativo e também vou estar com vocês nessa conversa sobre Museu Ciência e Infância. E olha só, o que acontece? Quando a gente vai pensar uma atividade, a gente vai pensar algo que a gente quer que traga o público do museu, que o público esteja em interação com o acervo do museu, a gente não só pega uma atividade e faz, né? O Educativo ele tem um papel de aproximar o público do museu, seus mais diversos públicos, né? Porque a gente não tem só um tipo de público, e a gente faz isso através de pesquisa do acervo. Então a gente está sempre entendendo, pesquisando, questionando o acervo do museu. E nesses questionamentos, nesse processo, a gente cria não só metodologias pedagógicas para a gente usar em visitas, usar com o público espontâneo, como também a gente vai pensar essas atividades. E as atividades elas sempre querem trazer um momento de teoria, então um momento de reflexão. A gente vai pegar um pouco ali do conhecimento científico, vai trazer para uma linguagem mais acessível, seja qual for o público, né? Aqui a gente está falando principalmente de educação infantil, mas então a gente vai adaptar essa linguagem, vai adaptar a atividade, e a ideia é ter um momento teórico e um momento prático. Então a gente vai conversar sobre algum tema caro às geociências. A gente vai ver daqui a pouco nas duas oficinas que a gente selecionou para falar sobre que são temas que são complexos, temas que são muito estudados. A gente adapta essa linguagem e traz para uma coisa prática, porque aí vai entrar a questão da experimentação da criança, da mobilização de outras habilidades, para que ela interaja então com esse acervo do museu, né? Para a gente ter um diálogo permanente com esse público que vem até aqui. E aí, com o gancho nisso que a Lorene falou, a gente cai num conceito que é a mediação. Esse caminho que a gente faz para a construção das oficinas é um caminho muito parecido que a gente faz também para a construção dos roteiros. Porque a gente vai receber pessoas de diversas idades e mesmo dentro desses grupos de diversas faixas etárias, é importante a gente considerar a bagagem que aquela pessoa, que aquela criança, o visitante, ele já tem, e considerar também a bagagem que às vezes ele possa não ter. Então, dentro desse processo de construção, envolve uma pesquisa grande que, ao longo do processo, na aplicação do processo, ela vai precisar ser adaptada de acordo ali com o público que está recebendo, que a gente está recebendo, e dentro das próprias mediações durante as visitas, também é preciso pensar em metodologias para a gente poder, de certa forma, nivelar ou sensibilizar cada um dos visitantes que estão ali naquele grupo, mesmo que seja um grupo pequeno, mas tem bagagens culturais diferentes. Como que a gente vai fazer com que aquela galera ela chegue? A gente vai chegando com essas pessoas nos mesmos lugares, sem que fique desassistido em relação ao que um outro indivíduo sabe mais ou menos ali dos conceitos que vão sendo abordados. Dentro desse processo da construção, é preciso pensar nas ferramentas. Então, as metodologias utilizadas, elas são construídas
principalmente a partir da formação do corpo educativo aqui do museu. Porque são pessoas que são educadores que vêm de diversas áreas do conhecimento, então também tem a sua bagagem cultural da sua história de vida, que vai dialogar com o acervo do museu, suas experiências de trabalhos anteriores e até mesmo objetos de pesquisa que possam estar desenvolvendo lá nos seus cursos. Então, as metodologias, elas são pensadas no coletivo e a gente sempre busca, que eu acho que é uma questão que passa, seja escolas, diversas instituições de ensino, que são as limitações de recursos financeiros, muitas vezes, e que a gente precisa driblar esses obstáculos. Então, a partir disso, né, partindo desse princípio, a gente senta e começa a elaborar como que a gente pode chegar nesses determinados lugares, mas levando em consideração sempre essa diversidade de conhecimento e de experiência que cada educador traz na elaboração desses processos. E eu acho que, pensando muito nisso que o Samuel falou, a gente consegue pensar a importância, por exemplo, de um educativo multidisciplinar, né? Que as diversas bagagens e diversas áreas do conhecimento também podem conversar com o conteúdo científico que a gente propõe, tanto estudar quanto divulgar aqui dentro do museu. Essa citação, ela fala um pouco sobre essa questão da alfabetização científica, e o nosso trabalho aqui passa muito por isso. Assim, a alfabetização científica, ela pode acontecer de várias formas. Na verdade, ela precisa acontecer de muitas formas, porque ela faz parte da nossa leitura de mundo. Então, a nossa alfabetização científica, ela ajuda a gente a entender o que é fato, o que é mentira, do que o nosso mundo é feito, como a gente pode entender a ciência, como ela se aplica na nossa vida. E aí a gente pensar isso em conjunto com a bagagem de cada educador e o que a gente se propõe a fazer aqui, que a gente consegue ter então esses produtos, essas metodologias que são muito ricas. Se a gente para pensar, um acervo mineralógico, ele pode me dizer de muitas coisas. Ele pode me dizer de uma coleção, ele pode me dizer da geologia em si, mas ele pode me falar de história, ele pode me falar de saberes tradicionais, ele pode me falar de geografia, porque assim como nós somos atravessados por muitas questões na nossa vida e mesmo dentro do museu, o acervo também ele sempre é atravessado por questionamentos. E isso que mantém o acervo vivo e relevante, né, para a gente e para os nossos públicos. Então eu posso pensar o uso de um mineral na indústria, eu posso pensar, por exemplo, o uso desse mineral dentro de uma comunidade tradicional, ou para que ele serviu, para que ele serve hoje em dia. Né? Isso é muito legal, porque a gente vai pensar a ciência hoje, a ciência atravessando a nossa vida, e como a ciência também atravessou a história humana. Porque assim como o nosso mundo está em constante transformação, os nossos questionamentos estão em constante transformação, e a aplicação das coisas que a gente descobre, que a gente estuda, se transformam com eles. Assim. E a partir de uma alfabetização científica, a gente pode pensar todo esse processo de uma forma mais sustentável, mais consciente, mais humanizada até, né? Porque quando a gente está falando dos minerais, é muito comum a gente trazer essa bagagem, essa carga tecnicista. Tal mineral é hematita, a gente extrai o minério de ferro que a gente utiliza para a produção do aço. A fluorita, a gente extrai o flúor que a gente vai utilizar ali na indústria de produção de pasta de dente. Mas os minerais, eles vão muito além disso, né? Eles vão ter esse uso industrial que é o que sustenta o nosso estilo de vida hoje, mas é importante a gente pensar também como que os minerais, como que os seres humanos, né, os grupos humanos, tanto da nossa história contemporânea como da história passada, eles se relacionavam com esses materiais, com essas substâncias, que são os minerais, como que se relacionavam com as formações rochosas, com as paisagens, com as cavernas. Como a gente vê muito em algumas regiões, o uso religioso que cavernas têm. Então a gente pode chegar num outro conceito que a gente chama de etnogeologia, que são como os diversos povos no mundo, eles vão lidar com esses recursos minerais ali inserido no contexto cultural que eles estão. Então a gente tem, por exemplo, a amazonita no norte do Brasil,
que algumas populações indígenas utilizavam para a produção de um artefato que a gente chama de muiraquitã, que são objetos de pedra polida que representam formas de animais, mas principalmente de sapos. Só que a gente pode fazer esse recorte até mais perto da gente. Quando a gente vai falar de etnogeologia, como que uma criança ribeirinha ela se relaciona ali com o rio? Quais são as brincadeiras de terra que a criança ribeirinha ali vai ter no seu contexto cultural e uma criança, por exemplo, num contexto urbano, ela vai ter ali a relação ou não com essa substância mineral. Então, quando a gente traz essas referências dos minerais, também é importante fazer esses recortes, porque cada povo de um país, ele pode se relacionar diferente com essas substâncias da natureza, como os ribeirinhos, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, a gente tem a produção das bonecas de porcelana. Enquanto, por exemplo, no sul do Brasil, a gente teve os registros lá dos sambaquis, que é uma outra relação com minerais, que está muito relacionado com o contexto geográfico e natural das populações daquela região. E como que a gente faz para abordar isso com crianças, né? Aqui no museu a gente tem essa exposição, que é o Chão de Estrelas, e ela é uma exposição que é muito fácil da gente poder conseguir fazer essa linha dessa relação que a gente tem com os minerais ao longo da nossa história, tanto a partir dessa relação tecnicista, de utilizar o mineral para a produção de uma ferramenta, até a gente chegar aos dias de hoje, que é extrair algum elemento daquele mineral para a produção de algum material industrial. E aí, né, a gente pensa que essa é uma foto que ilustra bem o que a gente pretende falar, o que a gente quer fazer. Aqui a gente pode ver que a gente tem algumas manifestações das crianças, que na verdade são manifestações humanas, a gente tem durante a vida inteira, mas eu acho que às vezes quando a gente é adulta, a gente dá uma esquecida, dá uma cerceada nelas. E aqui a gente pode ver, as crianças, algumas estão curiosas com o que a educadora está falando, algumas estão curiosas com o que elas estão enxergando, algumas estão curiosas com alguma outra coisa que elas viram ali pela exposição. E aqui a gente tem, por exemplo, o que a criança nos dá de mais precioso, assim, na nossa relação com elas, que é a atenção e a vontade de descobrir. E aí pensa, a gente enquanto adulta, a gente acaba talvez pensando dessa forma tecnicista que o Samuel falou, mas eu vou trazer isso para o contexto da criança, eu vou aproveitar tanto a bagagem que ela tem, então assim, talvez a criança não saiba que um mineral se chama mineral, talvez ela chegue aqui chamando o mineral de pedra. Mas, poxa, olha a curiosidade que ela tem de descobrir o que é aquilo, como eu uso aquilo, para que aquilo funciona, por que aquilo é daquela cor. E aí eu posso usar essa bagagem da criança, eu posso usar essa vontade de descobrir, essa vontade de experimentar, e aí eu trago o quê? Os conhecimentos, os questionamentos científicos que eu aprendi a fazer enquanto adulta, e que eu sei que é necessário para eu entender o mundo à minha volta, eu adapto isso para a idade da criança, para a linguagem da criança e para essa atividade que eu quero trazer. Então, por exemplo, essa exposição é uma exposição que a gente parte muito mais das perguntas. O que vocês estão vendo? O que vocês estão enxergando? O que é isso? Qual que é o nome disso? E aí as crianças respondem desde os minerais até a luz. E o bacana da exposição é que até a luz que está ali instalada, que a gente tem tanto uma luz de LED quanto uma luz em fibra ótica, todas elas se relacionam com os minerais que estão ali. Então, poxa, a partir daquela curiosidade, a partir do que elas estão vendo e o que elas me entregam como resposta, eu consigo criar uma conversa, eu consigo criar um gancho para a gente descobrir mais coisas pelo museu e eu posso pensar uma atividade. Se eu construo coisa com quartzo, se eu construo um fio com quartzo, por exemplo, uma tecnologia de fio que é a fibra ótica, o que será que eu consigo construir a partir de uma coisa que se parece com quartzo, a partir de um dos materiais do quartzo? A gente vai bem assim nessa ideia, a gente quer adaptar o que a gente descobre enquanto adulto que é necessário para descobrir o nosso mundo, com o que a criança tem para nos oferecer, que é sempre a atenção, a curiosidade e a bagagem delas, por exemplo. E isso reflete essa necessidade que o ser humano sempre teve de entender o meio que ele está inserido. As fases das crianças, elas também vão precisando de alguns recortes. Então, quando a gente recebe um público que está na primeira infância, o tempo delas são diferentes, os estímulos que a gente precisa
despertar ali durante a visita ou durante a oficina também vão ser diferentes, mas a gente tem uma máxima que é o seguinte: se a gente consegue, se a gente, né, tem uma metodologia que consegue alcançar a criança, consegue alcançar pessoas de qualquer idade. Aqui a gente tem uma citação que ela fala no papel dos museus em geral, né? De aproximar os públicos do seu acervo, e principalmente já que a gente está falando aqui de criança, a gente pensar na questão da educação infantil, e ela traz muito isso que a gente tem discutido, assim. A gente busca, a gente valoriza e a gente explora as habilidades da criança, tanto criança enquanto indivíduo em desenvolvimento, quanto as habilidades particulares de cada criança também. Porque assim como a gente consegue, dentro do educativo, a gente consegue juntar as nossas habilidades e as nossas multilinguagens para criar atividades coletivas e atividades que vão conversar com o acervo, as crianças nos entregam isso também. Então a gente entende como papel nosso e papel do museu e dos museus em geral, de estar sempre mobilizando essas inteligências, essas habilidades, essas competências, para trazer essas atividades e para trazer esses questionamentos para as atividades que a gente vai desenvolver. Isso se aplica sempre, desde as mais simples, desde a mediação, desde uma coisa mais rápida, desde uma criança que é um visitante espontâneo que chegou aqui, quanto a gente pensar talvez um programa, um projeto de tempo maior. Assim. É sempre uma ponte, uma conversa e uma ideia de o que eu mobilizo na criança eu também estou mobilizando em mim, por exemplo. E uma coisa que é importante a gente frisar, que quando a gente fala das oficinas, tem um lugar que é perigoso da gente cair, que são as oficinas serem tratadas só como um ambiente, um momento, que a criança vai produzir alguma coisa e vai levar alguma coisa embora. O processo, ele é muito importante, porque às vezes é um material que a criança ou o próprio adulto não tem familiaridade, ele está sendo sensibilizado para aquele material, e o processo, ele é muito mais válido do que simplesmente sair com um produto ali da oficina, basicamente um produto. Por quê? Nesse momento da oficina, geralmente adulto, criança, eu não sei desenhar, eu não tenho criatividade, eu não consigo criar tal coisa. São barreiras que a gente vai mostrando ali ao longo do processo que são possíveis de serem transpostas. Tem habilidades que precisam de prática. E é muito perigoso quando a gente está nessas oficinas, a gente cair no lugar tudo do dom. O dom de desenhar, o dom de escultura. Existe a habilidade e existe as possibilidades que um ambiente favorece você desenvolver mais uma habilidade ou outra. Você crescer numa casa de músicos, né, pai músico, tio músico, não quer dizer que você vai ser um ótimo músico, mas você tende ali a ter uma habilidade, um ouvido melhor para a música. Da mesma forma que a gente pode ter músicos extremamente cabulosos que vêm de famílias que não vêm da área da música. Então, é importante a gente também entender que o processo, o caminho para a gente chegar é que é importante. Porque ali a gente exerce, primeiro, planejamento. Se a gente tem um material para a gente ter uma criação livre, eu vou utilizar tudo que está ali só porque está ali? Não, tem que sentar, planejar, eu quero chegar em tal lugar, como que eu vou chegar nesse tal lugar? E uma das metodologias que a gente utiliza para algumas oficinas, principalmente quando a gente está dentro de um contexto maior, de uma programação maior aqui do museu, que é o Férias é no Museu, tem oficinas que a gente coloca sessões, por quê? São oficinas que a gente precisa receber esse público, existe um recorte de idade, dependendo, que a gente precisa receber esse público e construir conceitos juntos com eles, mesmo que no final vão sair só alguns produtos, né, que vão ser produzidos ali na oficina. Mas para a gente o mais importante é ele ser sensibilizado para os conceitos, porque não precisa sair daqui já com um diploma de geólogo, não é isso. Mas dele entender, olha, o que é mineral, o que é rocha, o que é pedra, o que é substância química, o que é, por exemplo, um biscuit, o que é uma esteca, porque isso tudo já é muito válido, né? Quando a pessoa, mesmo sendo adulto, ela tem acesso, né? Exposta a esses materiais, ferramentas, e simplesmente o ato de estar ali manipulando esses materiais.
Bom, essa parte aqui foi o que a Lorena já falou, que os minerais, através deles, a gente consegue ir muito além do que só a substância em si, né? Que é a substância lá da natureza, sólida, que tem estrutura cristalina, que dela a gente extrai elementos químicos para a produção de alguma coisa. Mas os minerais, eles vão muito além, eles contam a nossa história, e não só a nossa história geral, mas ela também, mas os minerais, as rochas, eles também podem contar histórias de grupos de populações específicas em diversas regiões do planeta e como que cada uma desses grupos lidam com esses materiais. Quer falar? Então, assim, essa é mais uma citação, né, sobre o que a gente faz, o que a gente acredita que é importante. Aqui é uma valorização da multiplicidade, tanto do público quanto das linguagens que a gente vai adotar. Então, é muito do que a gente tem falado, assim. É essa ideia de que a multiplicidade dos diferentes contextos, as diferentes bagagens, elas não vão ser uma razão de confusão ou um problema, por exemplo, de uma atividade que foi pensada, talvez, diretamente para o mundo mineral. Pelo contrário, a partir da própria bagagem, a criança vai entender aquilo de uma forma, se apropriar aquilo de uma forma. E é aquela coisa, não é porque a gente está falando de um assunto específico que ele não vai expandir algo que você já conhece. Então, talvez você não tenha muita familiaridade com o mineral, mas talvez você tenha uma ideia básica do que seria o cobre, do que seria o ouro, do que seria o aço, mais ou menos de como funciona. O importante é sempre criar processos e espaços para experimentação, para o conhecimento, para a escuta e para a relação entre essas multiplicidades de linguagens. Essa é uma oficina que a gente chama de pintura rupestre. Então, essa oficina e alguns exemplos que a gente vai trazer dialogam diretamente com a temática das geociências. E a de pintura rupestre é uma dessas oficinas que são mais fáceis da gente fazer essa relação entre o uso do mineral, o uso cultural do mineral. Porque é um momento que a gente vai trocar uma ideia sobre caverna. Nas oficinas, muitas vezes, a gente traz amostras de minerais. Então, a gente traz amostra de calcário, para poder falar sobre um pouco de formação das cavernas. A gente traz alguns minerais que são utilizados para a produção dos pigmentos, que são utilizados na oficina, que ali basicamente é matita, que é um mineral de onde a gente extrai o minério de ferro. Então, a partir da oficina, que tem esse objetivo da gente falar um pouco sobre pintura rupestre e que no final a criança, né, o visitante, ele vai produzir a própria tinta dele com pigmento. A gente troca essa ideia no ato, né, da produção da tinta. Quanto que a gente vai usar de pigmento? Quanto que a gente vai usar de aglutinante? Quanto que a gente usa de água? Se a gente vai mudando essas proporções, vai chegando em resultados diferentes. Então, nisso, a gente já começa também a ir trazendo um pouco desses princípios, né, dos métodos científicos. Que a gente vai ter ali um objetivo, que é a produção de uma tinta, que ela precisa comportar de tal jeito. Mas não é o obrigatório, né? De repente, a criança vai se agradar com o resultado da tinta mais aquarela. Tem gente que vai preferir a tinta mais grossa, quase que uma massa. Tá errado? Não tá errado. Por quê? A proposta das oficinas também é despertar a criatividade, experimentação. Então, não é um processo que ele é engessado, mas ele tem uma trilha, um caminho para poder chegar nesse objetivo, mas que nesse caminho considera também as experiências dos visitantes, porque esses caminhos eles vão ter trilhas que a gente vai chegar em outros lugares, mas que vai voltar lá para o objetivo final também, que não é invalidar as experiências que os visitantes trazem para as atividades. Aqui fala um pouco, bem rápido, né, um pouco do que a gente já tem discutido, mas aqui, já que a gente está falando de educação infantil, a gente pensar na primeira infância mesmo como essa fase do desenvolvimento humano, que a identidade da criança está se desenvolvendo junto. Então, trazer conceitos que ajudam a entender o mundo, trazer esse incentivo ao questionamento, esse incentivo à experimentação, esse incentivo ao tentei, dei errado, vou tentar de novo. O que deu errado? Volto e analiso. Isso é extremamente importante, porque
a criança, enquanto ela está se construindo como sujeito e se descobrindo como sujeito, ela aprende a levar esse movimento para o mundo também. Então, um exemplo, a oficina que o Samuel acabou de falar, do pigmento mineral. Não queria que a tinta que ficasse tão grossa quanto ficou. O que eu coloquei a mais? Como eu poderia ter feito de um jeito diferente, né? Se a gente for parar para pensar, essa é numa escala micro, é numa experiência com as crianças, mas é basicamente o que a gente faz no método científico também, como o Samuel falou. Então, trazer isso já para a bagagem da criança, enquanto ela se forma como indivíduo, porque isso torna-se um movimento normal e é um movimento muito importante para o conhecimento de mundo. Você tem essa ideia de sempre questionar, experimentar, formular hipóteses, desejar resultados, e se não chegar no resultado, o que eu fiz de errado? Né? O que não era para ser assim, ou se deu errado, mas o que deu errado deu certo em algum âmbito, me serve de alguma coisa? Porque também várias descobertas vêm de coisas que deram errado, né? Então, é essa coisa, valorização do processo, mas você já tem o processo sendo incorporado na identidade da criança. E aí cresce, né, como um movimento natural. E aí, dentro desse processo, principalmente das experimentações, uma outra tentativa que a gente sempre traz, que errar, tá tudo bem errar, tá tudo bem a experiência ter saído errado, mas é importante quando a gente faz esse movimento de entender, olha, deu errado, eu não queria que ficasse assim, então o que aconteceu? O que eu coloquei a mais? O que eu coloquei para menos? Eu gostei desse resultado? Eu não gostei desse resultado? E tá tudo bem, porque muitas vezes a gente recebe as crianças nas oficinas e já vem com uma cobrança, parece que uma pressão que tem que dar certo, já tem que dar certo de primeira e que não pode errar. E isso invalida todo o processo, porque às vezes ela construiu, ela fez o caminho dela, chegou lá na frente, deu errado, ela se frustra porque deu errado. E aí a gente tem esse trabalho de falar, olha, muitas inovações, muitas invenções foram erros, mas se você não gostou desse resultado, o que deu errado? Vamos fazer um caminho reverso para a gente poder entender o que deu errado. Vamos repetir? Quer repetir? E aí é um processo que é importante, principalmente nessa construção da identidade, de entender que tá tudo bem errar. E principalmente entender o que deu errado. Né? Aqui são duas oficinas, a de pigmento, que está relacionado com a pintura de máscaras africanas, e aqui do outro lado também é a oficina de máscaras africanas, dentro de um contexto que ele está muito relacionado com cultura. Então, quando a gente está falando aqui dos minerais, né, a gente vai citar essas relações dos povos com esses elementos, é importante desfazer alguns pré-conceitos. Então, essas são duas oficinas que a gente chama a atenção principalmente para o fato de que a África não é um país, a África é um continente. E sendo um continente, ela é composta de diversos países, e que esses diversos países vão abrigar diversos povos que vão se relacionar de formas diferentes, com meio, com produções culturais diferentes, línguas diferentes. Então a gente tem esse cuidado de não generalizar, de não replicar preconceitos. Então as oficinas, quando a gente traz esse lugar das expressões culturais, a gente tem essa pesquisa, esse trabalho, esse intuito de desfazer alguns estereótipos. E isso a gente também consegue com a produção das oficinas. Essa aqui foi uma outra oficina, foi uma oficina de produção de moedas. E assim como a oficina de pigmentos, né, que o Samuel acabou de falar, de pigmentos de pintura de máscaras africanas, aqui eu acho que ela também é muito sintomática de como a gente consegue correlacionar e mobilizar elementos culturais. Então aqui a gente mobiliza elementos de cultura material do ser humano, né? A gente está falando de moedas, a gente está falando de um objeto que é feito há muitos anos, o ser humano tem uso e usos para ele desde muito tempo e foi se transformando, tanto materialmente, então se eu quero pensar em metais, se eu quero pensar no acervo, foi se transformando a partir da disponibilidade de matéria-prima, a partir de explorações, a partir da colonização, assim como foi se transformando em formatos, foi se transformando em valor, em peso, em medida e usos, né? Se a gente for pensar hoje em dia, talvez a gente nem use mais tanta moeda assim. E só em uma atividade eu consigo mobilizar, primeiro, as coisas que a gente já falou que são importantes, então, experimentação,
curiosidade, tentativa e erro, assim como eu consigo mobilizar o acervo, que é caro para a gente, eu consigo mobilizar um espaço para mediação, então para levar conhecimento, entender o que a outra pessoa tem, casar esses dois conhecimentos e aí construir uma conversa, ao mesmo tempo que eu tenho a questão cultural, então a gente pode discutir se moedas são diferentes, foram feitas de jeitos diferentes, em lugares diferentes do mundo, por que isso? Quais foram as razões para isso, através do tempo, através do espaço, por que é assim? E sem contar que aí também a gente tem uma discussão sobre materiais, né? Materiais que talvez nem estejam tão próximos da gente, por exemplo, o outro prato talvez não esteja tão próximo materialmente, mas está no imaginário. Então, assim, numa só atividade eu consigo trazer elementos artísticos, culturais, científicos, do acervo, históricos, entre outros. Assim. E eu acho que vai ser legal a gente perceber aqui, né, e depois levar a partir dessa conversa, é como a atividade ela sempre vai casar muitos elementos. Talvez a gente parta de um princípio, um questionamento que ele seja despertado por uma coisa ou por um aspecto de um assunto, e aí a gente vai ver que a partir da pesquisa e da experimentação a gente consegue expandir e conversar com outras áreas, o que pode, em geral, é muito rico também para essa atividade. E dentro dessa oficina especificamente, existem umas situações, né, que elas se destacam de um processo inteiro, que é até isso, né? A criança vem e quer fazer uma moeda quadrada. Aí a outra criança, mas não existe moeda quadrada. E será que existe ou não existe? E aí entra até nesse lugar de quebrar alguns padrões que a gente relaciona. Quando fala dessa relação cultural, né? Por que as moedas têm o rosto de um imperador? Ou, de repente, a de um animal? Por que era aquele animal? Claro que uma criança, ela não vai, muitas vezes ela não vai chegar já fazendo esse questionamento, mas esse questionamento pode vir a acontecer. Então, por isso que durante, até mesmo antes, né, da concepção das oficinas, é preciso ter uma pesquisa muito grande. Então, quando a gente vai ver os documentos das oficinas, para a preparação das oficinas, as pessoas que não estão acostumadas costumam até achar estranho, mas criança não vai entender isso. Mas a questão é essa. Se vem uma criança que às vezes ela já tem uma afinidade com um mineral ou com algum elemento que ela traz esse questionamento, é importante ter essa pesquisa a mais, porque às vezes são referências que elas podem trazer de filme, de desenho, que quando você tem essa pesquisa anterior e consegue relacionar com a bagagem que a criança está trazendo, meio que essa barreira, né, de os educadores é que sabem e as crianças só é que estão aprendendo. Não, essa barreira ela é derrubada e aí a gente consegue, de fato, firmar uma troca. E aí a oficina flui pra caramba. Aqui são mais 2 exemplos de atividades. Aquela primeira é uma oficina que ela brincava um pouco com a questão dos fósseis e um pouco de paleontologia, e aqui é uma oficina com argila. Essas oficinas, as duas são muito sintomáticas, ambas passam muito pelo que a gente já falou, elas mobilizam aspectos do acervo e muito aspectos culturais. Essa aqui eu acho que o Samu falou bem quando ele mencionou um pouco sobre o Vale do Jequitinhonha, mas a gente está falando de cultura material e principalmente na de argila a gente discute muito uma questão que é da cultura popular, do patrimônio material, que vem digamos, de mãos populares, mãos que a gente talvez não costume ver sobre muitos holofotes. Por exemplo, a gente fala, quando a gente está fazendo a oficina de argila, a gente fala muito das bonequeiras do Jequitinhonha. E talvez seja uma coisa que a gente pense que é um pouco difícil de relacionar com um acervo mineral, talvez seja um pouco difícil de relacionar com uma questão científica, mas na verdade não, né? E mais uma vez passa por tudo que nós falamos aqui. A ciência, ela também é inserida num contexto cultural, né? Enquanto a gente produz ciência, a gente está questionando o nosso meio. Essas pessoas são pessoas que aprenderam sobre um material, né, que elas têm no meio delas. Então a gente tem a argila, que é o material que elas conseguem tirar da natureza. Elas aprenderam a transformar, elas aprenderam a dar forma, porque talvez mexer com argila pareça uma coisa fácil, mas só de você pensar, você precisa de uma tecnologia para fazer um forno que segure uma temperatura alta. Ao mesmo tempo, se for muito alto, você vai perder a sua peça de argila.
Então, essa é uma oficina que, além de trazer esses questionamentos, ainda traz uma outra coisa que também costuma ser muito cara para se discutir com as crianças, principalmente as mais novas, que é quando a gente menciona tecnologia, né? Eu acho que há muitos anos a gente está acostumado a pensar em tecnologia só como tecnologia digital, e não é isso, né? Tudo é tecnologia, tudo que transforma a nossa vida, tudo que facilita a nossa vida é tecnologia, e não existe uma tecnologia melhor que a outra, nenhuma mais necessária que a outra, né? Nós temos, claro que a partir de uma construção muito diferente, para um fim muito diferente, mas nós temos alços fornos para poder fazer aço, né? E essa é uma tecnologia específica, mas eu tenho fornos para fazer argila. Não são a mesma coisa, mas eles se relacionam. Ambos tiveram experimentação, ambos carregam anos de conhecimento, né, de diversas pessoas para funcionarem, para serem usados, né? Vai mais para a tecnológica, que a gente usa hoje na indústria, o outro vai mais para a arte, mas ambos mobilizam conhecimentos, mobilizam comunidades, né? E ambos, na verdade, se a gente parar para pensar, até acabam sendo o sustento, né, de pessoas da mesma forma. E aí, quando a gente fala das bonecas de argila, de cerâmica do Jequitinhonha, é importante também meio que desfazer essa ideia de que a ciência e a arte elas não andam juntas. E muitas vezes, quando a gente fala, né, dessa arte que é produzida com elementos minerais, por que algumas elas têm um destaque maior do que as outras? De repente vai ter alguém que vai falar que as bonecas do Vale do Jequitinhonha não são obras de arte, mas um Michelangelo esculpido num mármore de Carrara ele vai ser. Então, o que é que a gente, como que a gente faz essa relação? Né? O que é arte e o que não é? Tem tecnologia mais importante que a outra? Então, são discussões que elas podem aparecer em determinados momentos e pensando, né, nesse processo da construção da identidade da criança, é importante não apagar alguns debates, né, da criança não sair com mais dúvida do que ela entrou com mais confusão. Claro que a gente não vai, em uma oficina, a gente não vai resolver os problemas do mundo na cabeça de uma criança, mas dentro ali dos recortes que a gente se propõe, é importante pensar isso, né? Por que não é considerado arte? Né? De fazer essa relação quem que define o que é alta cultura, o que é baixa cultura. Existe baixa cultura? O que é alta cultura? Né? E aí, quando a gente fala das produções das bonecas, esse conhecimento, ele também passa muito para quem trabalha com artes plásticas voltadas para pintura. Por quê? Quando você vai pegar o pigmento para poder pintar a cerâmica, na hora que você está pintando a cerâmica antes da queima, a cor final não é a mesma que você vai estar vendo ali no começo. A cor final você vai ver depois da queima. E a maioria das vezes, por causa das reações químicas que vão acontecer nos fornos, que é da mesma forma, né, que a produção de um bolo ele envolve uma ciência, você tem um tempo, você tem uma temperatura, você tem um material para poder chegar nesse lugar. E e muitas vezes, quando você quebra esse estereótipo de que tecnologia vai ser só o celular ou o computador, que você fala a produção de uma boneca de cerâmica lá no Jequitinhonha, que vai utilizar um forno, na maioria das vezes feito de barro, envolve sim um conhecimento muito grande e um conhecimento que, às vezes, ele não está ali sistematizado, escrito, hoje está, por causa do contexto que a gente vive, mas que é um conhecimento que ele veio desde os povos originários com a produção da cerâmica e até mesmo com os fornos que eram feitos em buracos no chão, embaixo de fogueiras. Aqui a gente tem só um exemplo, eu vou mencionar de forma rápida, mas só porque também é muito caro, que é o projeto do Museu Atravessa a Cidade, que ele foi um projeto que ele tem vários âmbitos, várias vertentes, mas acho que se for falar de uma forma simples, ele é um projeto que nasceu de um esforço coletivo do educativo, né, que ele é um projeto que ele veio valorizar a bagagem que o educativo tem de construção de oficinas, construção de visitas, de roteiros e de experiências, né, com vários públicos, mas principalmente com a educação infantil. E ele foi um projeto que ele pegou todo esse conhecimento, toda essa bagagem produzida e quis levar para fora das paredes do museu. Então, ele é um projeto que ele passa por tudo que nós temos discutido até agora, desde o questionamento de como a gente alcança a educação infantil, como é que a gente leva esse questionamento sobre ciência, sobre cultura,
sobre saberes tradicionais, sobre questionamento do mundo, sobre tecnologia. Como é que a gente leva isso para a criança? Então, qual metodologia que a gente usa, quais linguagens que a gente usa, como a gente alcança essas crianças, né, de vários motivos, tanto em questão de distância, como em questão material, como em questão de nós estarmos lá. E daí a gente saía das paredes do museu e a gente foi nas escolas infantis, em 10 escolas infantis aqui da cidade de Belo Horizonte. E é muito legal porque ele foi um projeto que ele trouxe um pouco de tudo que a gente fala e a gente pegou a partir da metodologia da contação de história, que também é uma metodologia pedagógica, né, e de mediação. Então a gente pode pensar muito também o nosso trabalho aqui enquanto mediação como contadores de história. A ciência, ela não deixa de contar histórias pra gente e vice-versa, né? Então, a partir dessa metodologia, a gente entendeu que ela alcançaria as crianças. E aí a gente levou um pouco de tudo isso que a gente desenvolveu aqui, através da contação de histórias, né? Foram 2 histórias do Chico Rei, da Rainha de Jalô e da Dona Isabel e as Bonequeiras de Jequitinhonha. A gente levou para as escolas e ambas estavam junto com 2 atividades que, de novo, mobilizavam tudo isso que a gente discutiu. Então, a oficina de pintura de máscaras africanas com pigmento mineral e a oficina de moldar argila. E enfim, essa é uma foto de uma das contações de história. E é um projeto muito legal, foi um projeto amplo, não no sentido de tempo, mas no sentido de resultados de crianças que a gente alcançou e de coisas que a gente descobriu durante a execução dele. E ele foi também uma prova muito grande de o quão importante é isso que a gente tem feito, as coisas que a gente tem mobilizado e o que a gente tem descoberto a partir dessas práticas, assim. Porque era todo dia a gente vendo fora do ambiente do museu a materialização de tudo que a gente discute aqui dentro, né? E de tudo que a gente sempre pretendeu alcançar nas nossas atividades aqui com públicos que muitas vezes não nos alcançavam. E levando o método para a exposição, né? Porque quando você sai desse ambiente controlado, tudo é possível. Então, por isso que é muito importante essa construção sólida das pesquisas, porque são isso, você vai lidar com diversas experiências, o foco do projeto são crianças, mas você está ali lidando com as coordenadoras de escolas, diretores, professores, então são pessoas que elas também vão ser impactadas pelos processos, né? Essa é uma parte da contação também, que é da Dona Isabel e as Bonequeiras do Vale de Jequitinhonha. E o momento da experimentação, né? que é o momento da argila, que é esse material geológico, mineralógico, que a gente utiliza para a indústria lá de cerâmica, mas que aqui também ela tem essa sensibilização, né? Do que é sujo, a textura é diferente, às vezes tem criança que tem gastura de pegar, adultos também, né? De pegar no barro. A gente escuta muito assim, tia, é massinha? É massinha, é moeba. Então, teve uma visita, essa já foi no museu mesmo, que dentro de uma das visitas a gente fez a oficina de argila. E aí uma das crianças pegou, identificou que era barro, e virou e falou, lá na fazenda do meu avô tem esse brinquedo também. Então, como que é essa leitura de mundo, né? E invalida? Não invalida. É um material que essa criança está sendo sensibilizada, ou já é sensibilizada. Muitas vezes é uma vitória conseguir, às vezes, a criança pegar no material, porque essa aversão do que é sujo e questionar, né? O que é sujo e o que não é. Química, é bom ou é ruim? Bactéria, é bom ou ruim? Então, são estereótipos que é importante ir quebrando à medida que vai tendo essa oportunidade. Bom, e como que o educativo, ele sistematiza essa produção, né? A produção das oficinas? Porque uma coisa que é importante da gente ter, é até engraçado, né? Pensar que a gente está aqui falando de patrimônio histórico, memória cultural, mas é importante também a gente ter uma memória didática. E a gente precisa sistematizar esse conhecimento que é elaborado ao longo dos anos do educativo, porque é importante um educador que chega depois, ele ter o acesso a esse material e saber como que se aplica determinada oficina. Então, a gente tem um banco de oficinas que a gente cria, ou que a gente adapta, porque é válido as adaptações também, mas como que a gente sistematiza? A gente tem um escopo, que nada mais é como se fosse uma ficha técnica
de cada uma das oficinas ou dinâmicas. Então é importante a gente diferenciar um pouco dinâmico de oficina. Em alguns momentos elas vão se misturar, mas as dinâmicas elas vão estar muito mais relacionadas com um processo que ele envolve experimentação, mas ele é um processo que ele é muito mais fluido do que a oficina em si, porque a oficina ela tem um fio que é importante seguir para a gente construir esse conhecimento com o objetivo final da sensibilização ali para os conceitos. Nas dinâmicas a gente consegue fazer isso, só que é um processo que ele é mais rápido, ele é mais acelerado, assim. Então, basicamente, essa ficha, a gente define o nome da oficina, que pode mudar, né, dependendo de uma programação, e responsáveis pela oficina. A gente coloca uma observação de pelo menos um analista e assistentes. Por quê? A gente tem os estagiários, mas como os analistas e os assistentes são que têm essa permanência maior de relação com a instituição, são essas pessoas que vão levar adiante essa memória. Tem a parte escrita, mas a prática é na lida. Então são essas pessoas que vão levar essa memória técnica adiante na execução das oficinas com os futuros educadores que chegarem ao museu. Então a gente tem uma justificativa, por que a gente faz essa oficina, os objetivos gerais que a gente tem dentro das oficinas, os objetivos específicos e uma sinopse. Por quê? As atividades do educativo, ela precisa de ser divulgada. Então, quando a gente já pensa ali, a pessoa que estiver criando a oficina, ela já pensa numa sinopse, já facilita para outros setores do museu. Então, simplesmente a gente replica essa informação e a gente coloca um outro tópico, que é qual que é o diálogo que essa oficina faz com o acervo. Vai ser relacionado diretamente com os minerais, com as rochas, com os metais, ou vai ser relacionado com algum tema de patrimônio cultural que passa pelo acervo. O perfil do público, que se é uma oficina com foco no público infantil, é um foco no público adolescente. Mas todas as oficinas, se ela é pensada para o público infantil, a gente consegue adaptar para um público adulto, só que aí a gente vai trabalhar conceitos diferentes ao longo do processo. Número mínimo e número máximo de participantes, por quê? É um processo que para ter uma qualidade, a gente precisa ter um diálogo mais próximo com o visitante. Então, a gente colocar esses limites são importantes também por causa disso. E os recortes de faixa etária. As dinâmicas, muitas vezes, a gente não precisa fazer um recorte de faixa etária, mas algumas oficinas é importante até mesmo para o conforto do educador. Por quê? Ele está ali mediando uma oficina, é complexo para ele tentar explicar um conceito ali para um adolescente e, ao mesmo tempo, explicar esse conceito para uma criança de 6 anos. Então, acaba que o próprio público ele pode ficar meio solto ali dentro, meio que deslocado, e isso a gente perde a coesão, né, que dificulta um pouco o processo. Questões de acessibilidade. Para quais públicos que demandam ali de atendimento específico a gente consegue atender? A gente consegue atender o público cego, autismo, qual o nível de autismo, mobilidade reduzida, qual mobilidade que a gente consegue atender. A descrição da oficina, basicamente, é descrever todas as etapas, os materiais. A execução prática, que ela vai estar ali escrita, mas é fazendo, executando, que a parada acontece. Os recursos humanos, que a maioria das vezes nos orçamentos, né, é a última coisa a ser considerada, que são as pessoas que vão aplicar, quantos educadores eu preciso aplicar ali para aquele determinado público. E se eu vou precisar, por exemplo, de alguém para poder ajudar a montar um ambiente, a organizar um ambiente, ou a gente consegue resolver sozinho. E os recursos materiais, que são os o próprio material que vai ser utilizado na oficina. E aí a gente tem essa tabela, que é um modelo simples, que para a gente funciona, que é o material que a gente vai precisar na primeira coluna, quantidade, valor unitário, o valor total, se a gente tem no estoque ou se não tem, ou se a gente precisa comprar. E bibliografia e referências, que são essas pesquisas que a gente vai fazer antes para poder construir essa oficina. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma rubrica que foi utilizada no OMAC, e aqui a gente tem uma rubrica da argila.
Então, a gente tem ali a despesa, que era, né, a argila, para que a gente ia utilizar, qual que é a unidade de medida ali para aquele material, a quantidade, valor unitário, e no final da tabela, a gente tem ali um valor total de um custo da oficina para X pessoas. Então, isso tudo ajuda, inclusive, na organização orçamentária dentro da elaboração de um projeto que seja só a aplicação da oficina, ou que seja essa oficina dentro de um projeto maior, que é igual Férias no Museu, que a gente tem aqui todo mês de julho e de junho. Bom, então, pensando, né, dialogando diretamente com o acervo do museu, a gente destacou 2 oficinas. Então, a primeira oficina que a gente destacou é a oficina de geodo. Então, que é uma oficina que ela vai falar sobre um tipo de hábito do quartzo, que é essa formação que a gente costuma encontrar em feira de artesanato, loja de mineral, que lembra muito um oratório, e que é essa amostra aqui, ó, um exemplo de geodo de ametista, com algumas inclusões de calcita. Então, para a gente, uma das estratégias que a gente utiliza dentro das oficinas é essa importância do visitante. Ele vai vir fazer a oficina de geodo, pode ser que ele já saiba o que é o geodo, ou já viu o geodo em vídeo ou em foto, mas a gente considera importante essa questão do sentido. Né? Então, ele vai vir fazer a oficina, mas ele vai tocar no geodo, vai poder ver o geodo de perto. As amostras de geodo, elas não são todas iguais. Então, aqui na minha mão a gente tem o geodo, que ele é um geodo de ametista, ele tem uma inclusão de calcita. Então, a gente já consegue trocar uma ideia sobre que material que é esse, que mineral que é esse, por que aquilo que a ametista fica roxa. Então, dentro de uma oficina, a gente consegue trazer essa sensibilização para o acervo do museu. Então, os geodos, eles têm essa característica de, por fora, assim, essa casquinha mais escura, e aí, quando ele sofre esse processo, né, de ser cortado, ele vai revelar ali dentro a formação dele, que pode ser, a maioria das vezes, são geodos de quartzo, e que podem ser de ametistas ou de citrino. E aí, quando a gente vai fazer as oficinas, elas vão mudando de contexto também. A oficina de geodo, ela foi pensada para uma visita escolar, mas que a gente conseguiu trazer ela para outros contextos. Clica ali no geodo, fazendo favor. E aí, durante a pandemia, a gente teve um desafio que foi... Que maravilha! Que foi a produção dos jornais do educativo. Volta ali. A produção do educativo, entra no site do museu, que lá tem. Pode entrar no site do museu, fazendo favor. E aí, durante a pandemia, que a gente tinha essa demanda de produção digital, a gente tinha esse desafio de como fazer as oficinas chegarem ao público de uma forma efetiva. Né? Efetiva assim, né? Como que a gente poderia fazer com que chegasse para o público? E aí, a gente teve a ideia de pegar algumas oficinas e essas oficinas gerou um outro material que é um material de apoio que hoje ele está aqui no site. Isso, ali, ó, faça em casa. E aí hoje no site do museu a gente tem a aba do educativo, que ele tem ali um caminho que é o faça em casa. Pode subir aqui, por favor. Ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Sobe mais. Aqui, ó. Segredos minerais e cristais também. Então, essas oficinas que a gente trouxe, os recortes, a gente tem elas hoje dentro do site do museu. Então, durante a pandemia, esse jornalzinho educativo, ele funcionou e ainda funciona para os professores, na época da pandemia, para elaborar algumas atividades, além do conteúdo de sala de aula. Então, ali dentro desse espaço, no Faça em Casa, dentro lá do site do museu, vocês conseguem baixar esses jornais. Então, cada link ali é uma oficina. Então, a gente tem a do geodo, que é
um material que a gente trabalha o biscuit, basicamente biscuit, cola e glitter. Então a gente fala o que é um geodo. Pensando na infância, é importante frisar que ele está produzindo uma réplica de um geodo. Porque o geodo ele tem uma produção, né, uma formação natural que é muito específica, que às vezes a gente consegue falar um pouco desse processo, mas que ali ele vai trabalhar com alguns materiais, que é o biscuit, o glitter e a cola. E aí, abre o de cristais. Lá no Faça em Casa, aqui ó, de cristais. E aí, a gente teve uma outra oficina, que foi essa dos cristais. A de cristal, basicamente, a gente trabalhava ali alguns conceitos relacionados com misturas, né, dentro ali dos conceitos de química, o que é uma mistura. E ali a gente falava também dessa relação do como fazer e nas condições dos materiais que eram precisos. Então, especificamente para essa oficina, a gente utiliza um tipo de sal. No nosso caso, a gente tinha utilizado, nas oficinas, a gente utiliza o sulfato de cobre. Eu vou mostrar um vídeo aqui de como que ele funciona, que é esse azulzinho aqui embaixo. O sulfato de cobre, ele gera um cristal azul, que vai ter ali, a estrutura desse cristal, ela vai ser muito específica dele, mas, em contrapartida, a gente consegue desenvolver esse mesmo experimento com o sal e o açúcar. E no caso do açúcar, né, por ser um alimento, ele pode ser consumido e a gente ainda podia colorir esse cristal com pigmento alimentício. Então, algumas festas de aniversário costumam utilizar essa estratégia da produção ali. Você faz uma mistura bem saturada com açúcar, colore a água e deixa uns palitinhos ali dentro, molhados no açúcar, para poder ser a isca ou start do cristal. E aí, no do geodo, pode voltar no slide, por favor. Pode voltar ali no slide da oficina. Pode passar para o próximo. E aí, no do geodo, a gente... Volta lá no YouTube, por favor. No do geodo... Hã? No YouTube. Pode sair daí. Dentro do geodo, a gente trabalhou no sulfato de cobre. E aí, vou mostrar um vídeo em time-lapse. Oi? No YouTube. Que são os cristais de sulfato de cobre, que é o material que a gente utilizou nessa oficina originalmente aqui no museu. O sulfato de cobre ele é um material que ele é utilizado, ele é industrializado, mas ele é utilizado para a produção ele é utilizado na limpeza de piscina e também é utilizado na indústria agropecuária como suplemento, principalmente para plantações. Esse vídeo ele está rapidinho, mas ele mostra a formação desses cristais de quartzo, desses cristais de sulfato de cobre. Então, no final do processo ali de uns 3 dias, o visitante, ele, né, meio que cria o seu próprio cristal, que ele vai passar por esse processo, que ele vai envolver método, vai envolver paciência, porque ele não vai ficar pronto de uma hora para outra, e também aquilo pode dar certo ou como pode dar muito errado também. Pode passar. E aqui são algumas fotos da oficina que foi realizada aqui no museu, que é a utilização do sulfato, que é essa coisinha azul parecendo um sabão em pó, e que ali, para ter um resultado, ele precisa de um método, né, para poder chegar nesse resultado, que é uma quantidade X. A água precisa ficar saturada desse material, mas como que a gente fazia para poder saber isso? A gente fazia o que geralmente o pessoal chama de estequiometria, né, que é você observar.
Porque a gente não media com balança, a gente não media com, como é que chama aquele negocinho? Copo graduado. Então era no olho. Então a gente tinha um ponto que a gente precisava visualmente chegar num resultado ali no momento da mistura para a gente poder chegar lá no cristal de quartzo, depois de cristal de sulfato, depois de 3 a 4 dias, lá como é que chama? Lá no berçário dele lá. Pode passar. E esse foi alguns dos resultados que eram obtidos durante as oficinas. Na verdade, aqui, o método, aí a gente tem que, quando a gente elabora a oficina, a gente tem que pensar até nisso, né? Como que vai ser esse resultado? Porque o cristal ele não é formado na hora, vão ser ali 3 dias. Então a gente tinha uma estratégia que era, a gente elaborava algumas misturas, deixava cristalizar, e aí o visitante, numa das determinadas edições, ele levava um fragmento desses cristais produzidos anteriormente, mas ele levava também o copinho ali com a mistura, que ele vai levar para casa, deixar quietinha lá no cantinho pro quartzo e pro cristal se desenvolver. Pode passar. E aí, trazendo essas referências para o site do museu, as oficinas algumas das oficinas que a gente elaborou, elas estão no site do próprio museu, dentro da aba do educativo. Ali dentro da aba do educativo tem o Faça em Casa, que é onde ali a gente estava abrindo os jornaizinhos, que ali tem boa parte não, mas uma quantidade considerável de atividades que elas podem ser executadas ou em casa ou em sala de aula. E além disso, no próprio site do museu, a gente tem um material muito grande, que é o próprio acervo, que foi digitalizado e está de fácil acesso dentro do próprio site, ou roteiros de visitas também. Então acaba que o site ele pode auxiliar muito na produção dos trabalhos, junto com os alunos, né, pensando nessa metodologia da criação das oficinas, ou mesmo as oficinas que a gente já tem postada no site, que podem ser utilizadas aí de uma forma livre, que tem tanto nesse período da pandemia, né, quando o educativo surge, o jornal, a gente tem os vídeos em alguns stories do Instagram, salvos no Instagram, como a gente tem também no YouTube. Então acaba que é um material que ele se completa, que ele se complementa. E o último. E aí, a gente trouxe aqui na mesa alguns desses recursos que a gente utiliza, né, para sensibilização do visitante, que às vezes ele pode estar vindo no Museu de Mineralogia a primeira vez. As fotografias, né, que é uma metodologia que ela não falha, mas é diferente, né, de você vir observar um mineral na fotografia, e é diferente de você poder pegar e tocar numa amostra, sentir temperatura, sentir textura, ver a cor, às vezes cheiro também. Alguns têm gosto, mas hoje em dia, por causa da pandemia, a gente não pode mais experimentar. E aí, a gente parte também para estratégias simples. Então, aqui a gente tem um mapa que ele foi utilizado dentro de um roteiro que se chama Trem das Minas, e que é um roteiro que essa criação, né, do roteiro, ele passa nesse lugar da criação muito parecido com as oficinas. E esse mapa, ele é um mapa temático com alguns ambientes do museu, que era um roteiro cumprido ao longo dessa visita, que, através do mineralês, que é a linguagem dos minerais, a gente traz essa sensibilização para as crianças, para o público infantil, desses elementos da natureza, que são os minerais, os metais e as rochas. Aqui a gente tem o resultado final, né, dessa oficina do geodo, que é um material feito com biscuit em camadas, e que antes da gente poder fechar essas camadinhas, a gente passa o glitter, passa a cola, e a gente tem um resultado final, 2 partes do geodo. As próprias bonecas, dentro do contexto
dos trabalhos das oficinas com as argilas, que a gente traz essas discussões relacionadas com obra de arte e ciência, né, essas técnicas de conhecimento e saber tradicional, e as amostras de minerais. Pode mostrar aí. Aqui a gente tem algumas, e aqui a gente tenta trazer sempre o que vai ser mais fácil de sensibilizar o público. Então aqui a gente tem cores que saltam aos olhos, né? E sempre lembrando que as cores é uma das características dos minerais. Então, a partir das cores eu discuto elemento químico, eu posso discutir usos, eu posso discutir tipo de solo, né? Acho que um exemplo que o Samuel deu bem no início da hematita, e aí eu posso pensar a ametista, né? Com os íons de ferro, que deixa ela roxa. Aqui tem uma rocha, que é a lápis lazuli, então aqui eu vou poder pensar diferença de mineral e rocha, eu vou pensar pigmento. Então eu posso tirar pigmento de mineral, no caso da hematita, posso tirar pigmento de rocha, no caso a lápis lazuli. Aqui eu posso discutir disponibilidade desses materiais na Terra, então lápis lazuli é uma rocha bem rara, a hematita, dependendo do lugar do planeta, não é tão raro. Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente é bem rico em ferro, né, e hematita. Aqui tem a malaquita, então a gente está falando do cobre por causa da oficina de cristais. Aqui também ela consegue se extrair cobre da malaquita. E aí eu vou pensar formas, posso pensar elemento químico, posso pensar usos, né? E tem um critério também que o Samuel já mencionou, que é aquela questão de poder pegar, de poder sentir, né? A gente falou de acessibilidade, claro que não é só uma amostra mineral que vai deixar uma atividade mais acessível, né? A acessibilidade ela passa por outras coisas, mas é também um recurso, né? Então, o visitante, mas falando em criança, a criança poder tocar, sentir, né? Temperatura, gosto, cheiro, forma, trazer um quesito a mais para a experiência dela dentro do museu, né? Com o acervo e com esse saber científico, né? Que passa pela experimentação. E aí, esse kit, geralmente a gente utiliza também nas visitas, porque boa parte dos minerais estão dentro de vitrines. Então, como essa questão do tato, de poder sentir, a gente considera, e é de fato muito importante, então as visitas que a gente faz aqui no museu, elas sempre vão também com um kit mineral ou um kit rocha, ou um pouquinho de cada um. Porque dependendo da idade, do conteúdo que as escolas já estão desenvolvendo, ali a gente tem um recurso a mais do que só o visual, pro visitante poder sentir peso, sentir cheiro, sentir a textura. E aí, é importante a gente falar que aqui a gente fez um recorte, né, das diversas oficinas que a gente tem. Muitas delas, elas passam pela história do prédio, passam por patrimônio material, cultural e material, como foi o exemplo da argila. Mas essa criação das oficinas, elas abrangem, né? Diversos mundos, diversos recortes. Então aqui a gente vai muito por esse caminho das geociências, do patrimônio histórico, mas seja na física, na matemática, na língua portuguesa. A metodologia que a gente trouxe é como a gente elabora, então não existe um método certo ou um método errado. Tem aquele método que ele vai ser o que vai te atender, né? É um método que ele está aí para ser adaptado, para ser incrementado, e o educativo ele está aberto a essas novas propostas que sejam tragas muitas vezes pelos visitantes, né, visitantes que trazem informações para a gente que depois viram oficinas também, e a gente deixa esse canal aberto do educativo para essa troca de ideias, troca de experiência. A gente convida para vocês conhecerem o material que a gente já tem no YouTube, no Instagram do museu, que é o @mmgerdau, o canal do YouTube também, o mmgerdau, e o site, que ele é bem completo, assim, ele está ali com os materiais que se complementam, seja do educativo, seja ali o acervo que já está online, seja os roteiros, né, das visitas que já estão ali também. E aí fica esse convite para vir experimentar com a gente. O nosso boom assim, das oficinas, como eu falei anteriormente, é esse projeto maior, que são as férias no museu, que é um momento ali que dá para experimentar bastante coisa do que a gente produz. Ainda assim, não é tudo o que a gente produz, né? E é um momento também de muita troca. Então, é um momento que a gente recebe muito visitante, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, e que essas trocas elas vão enriquecendo esse processo,
né, de uma oficina de férias, né, de janeiro para julho, a gente consegue ali incrementar o método com essas trocas que vão sendo tragas ali ao longo do processo. Eu acho que outro convite que fica também é seguir na experimentação, né? Seguir nessa questão de questionar, experimentar o mundo, percebê-lo e trazer isso para uma atividade. Fica o convite também, que é uma coisa que acho que a gente sempre aprende com as crianças, que é essa valorização da multiplicidade de inteligências, de habilidades, de conhecimentos e de áreas, né? Que assim como as crianças, elas se desafiam e elas nos desafiam a trazer essas diversas faces do que é que a gente esteja propondo, né? Eu acho que isso que acaba sendo mais quando a gente pensa numa atividade para elas, para os adultos, né? É a gente procurar no que a gente quer tratar as diversas faces, as diversas formas, né? Porque como a gente viu, minerais são sobre minerais são sobre ciências da terra, mas minerais também são sobre seres humanos, são sobre desenvolvimento humano, né? Sobre diversidade também de povos, de técnicas e sobre também a nossa própria história, né? Como a gente se desenvolveu junto com o que a gente aprendeu a experimentar. Eu acho que é isso. E ouçam as crianças. Isso.